Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, dia 1º de julho de 2024. Estamos aí chegando perto das 17 horas. Faltando aí 10 minutos. São 16 horas e 50 minutos. No dia 1º de julho de 2024, segunda-feira. E vamos falar sobre um aspecto de pensamentos relacionados à idade e a idade cronológica e a idade espiritual. Jesus é mencionado também no livro do Evangelho de Lucas, que ele crescia tanto em graça e em sabedoria, e o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele depois faz menção em duas passagens. O Evangelho de Mateus relata, 18 e 19 capítulos, capítulo 18 e o capítulo 19 também, que era para deixar as crianças chegar até ele, e se não nos tornarmos, ou não nos tornássemos como uma criança, de forma alguma alcançaríamos o reino dos céus, a qual ele estava apresentando e apresentou para nós. E colocando uma criança no centro, fez essa, no centro entre eles, né, onde eles estavam, mostrando a criança que a criança humilde, sincera, verdadeira, cheio de amor, dependente, infantil, inocente. Fez a comparação de que nós deveríamos nos tornar uma criança para alcançar o reino dos céus, dentro desse aspecto de inocência, amor, lealdade e falar a verdade, e ser sincero, e ser dependente do Espírito de Deus, carente deste amor, dessa proteção e desse apelo que a gente sempre busca o socorro. E na sequência, Paulo, sua primeira carta que escreve à comunidade que estava em Corinto, no capítulo 13, verso 11, ele diz que quando era menino pensava como menino, mas depois que ficou grande, começou a agir como uma pessoa adulta e com responsabilidade, vendo no espelho e decifrando os enigmas da sua natureza e lembrando-se quando era menino e que agora ele tinha crescido e crescido com ele as responsabilidades como pessoa humana, como homem, como ser humano, como estando naquela geografia, vivendo naquele tempo. E antes desse momento, no capítulo 3 da primeira carta também à comunidade que estava em Corinto, ele fala que para alguns que ainda não entendiam verdadeiramente o Evangelho, a mensagem, o pão descido do céu, que para eles era muito difícil de compreender a mensagem, assim como agora falamos, que algumas pessoas não compreendem, leem, mas não compreendem, sabendo ler, analfabetos funcionais, ouvindo também não entendem, tem problema auditivo? Não, tem problema de interpretação, de raciocínio lógico, coerente, pacífico, espiritualizado, que daí a pessoa começa a compreender um pouco melhor daquilo que até então era incompreensível. E Paulo fala que estava dando leite materno para estes, porque eles não tinham condições de comer uma comida mais sólida, porque ele não tinha dentição espiritual para mastigar. Então tinha que dar leite ou mingauzinho, porque eles não conseguiam diluir na sua boca, hipoteticamente falando, né, fazendo uma comparação,
para que o organismo absorvesse as palavras que ele estava anunciando. Então ele tinha que falar metodicamente, objetivamente, conciso e com bastante precisão, e ainda interpretando alguns aspectos que eles não entendiam, por mais fácil que fosse. Assim como ainda hoje podemos estar falando tantos outras mensagens que eu já falei e que algumas pessoas não compreenderam, ainda não entenderam, e às vezes dão razão para o reteté, fogo estranho, que tem que ter barulho, tem que ter coisas desconexas da realidade, tem que ser surreal, porque o poder de Deus para alguns entende-se baseado em barulho, gritaria e fogo estranho, sapatinho de fogo. E às vezes fala um monte de palavras que não se entende realmente nada. E as pessoas muitas vezes vão para o ambiente e voltam vazias para casa, e em vez de voltar aliviadas, voltam mais perturbadas. Não estou generalizando, mas em alguns encontros acontece isso. E dentro da sensatez, do equilíbrio, que Deus não é Deus de confusão, mas de amor e de entendimento, e que decifra todos os enigmas e coloca-nos na sua presença santa, para que assim nós pudéssemos evoluir, tanto fisicamente, quando nós podemos ter essa possibilidade, que a saúde nos dê, ou nos dá, ou nos proporciona, também evoluirmos espiritualmente. E a idade cronológica, muitas vezes, com relação da espiritualidade, não quer dizer com a idade física. A pessoa pode estar velha e não ter evoluído espiritualmente. Uma pessoa mais jovem, uma criança, pode estar com a evolução espiritual mais avançada do que uma pessoa idosa. São coisas que a natureza foge do nosso alcance e do nosso controle. É algo sobrenatural, natural. E isso é poder de Deus. Dentro de uma pureza, de uma santificação e de algo calmo e tranquilo, sem expressar uma loucura, mas viajamos nesse espírito, nesse amor, nessa verdade e nessa justiça, porque entendemos a voz do bom pastor e as mensagens que vieram também através das cartas de Paulo, Pedro, Tiago, Judas e as cartas de João também, o bilhetinho a Filemão e os evangelhos narrados por Marcos, Mateus, Lucas e o Evangelho de João. E também lendo o Antigo Testamento, compreendemos a graça dentro do Antigo Testamento, porque quando ela é uma lei que traz como aio até Jesus, tudo é graça. E compreendemos isso desfazendo-se da canga da lei, da opressão, das manipulações, da cegueira espiritual, desvendando o véu do coração, dos olhos e tirando o agravo dos ouvidos, compreendendo tudo aquilo que era incompreensível, tornando-se agora dentro de uma razão humana, crescida, como Paulo falou agora, com maior responsabilidade ou com mais responsabilidades, mas também no crescimento evolutivo dentro da questão espiritual. E assim seguimos a nossa caminhada nesse campo, nesse projeto de vida que cada um, Deus tem proporcionado para que a sua vida seja da melhor forma possível, convivendo com as outras pessoas, principalmente em harmonia. Porque se nós não convivermos com as outras pessoas em harmonia, nós não nos estamos tornando criança e nós não veremos o reino dos céus,
porque as crianças, elas são simples de coração, são sinceras, leais e verdadeiras e puras. Elas tomam a repreensão, um castigo salutar. Depois de um dado momento, chama-se para o aconchego do colo, ela vem e se aconchega no colo da mãe e do pai, depois da repreensão, e aceita a disciplina. E daí vem o carinho, o afeto, o amor, que quem ama protege e quem ama também corrige. Nem tudo pode ser feito, porque nem tudo é lícito também para as crianças e os adolescentes, ensinando um caminho mais elevado para que ande, e quando velho ficar ou adulto ficar, não se desviar dele. E a maior referência talvez seja as pessoas que estão dentro de casa convivendo com essa criança, com esse pré-adolescente, com esse adolescente, sendo o pai, sendo a mãe, sendo o avô, a avó, os tios, as pessoas que estão de tutor e responsável por essa criança. E assim, dentro dessa dimensão, dando mingauzinho para os que não entendem, uma comida um pouco mais forte para aqueles que já entendem, e cada um, dentro da sua caminhada, podendo exalar o bom perfume um para com os outros e propagando esse amor, incendiando a vida das outras pessoas com esse amor, porque esse é o fogo do céu, esse é o fogo espiritual, esse é o Espírito Santo de Deus, sem o reteté, sem o misticismo, sem parolas e discussões desnecessárias, coração pacificado, andando com retidão, mesmo cheio de pecados e problemas relacionados que nós temos, que cada um tem, porque ninguém de nós é santo, mas buscamos em Jesus, o Cristo de Deus, essa santidade, para que nos dê um pouco desse entendimento, dessa partícula de Deus em nossos corações, e a gente conviva com as outras pessoas de uma melhor maneira, de uma melhor forma. E assim seguimos a nossa jornada. Eu estou em paz, espero que você também esteja. Shalom.